E lá vamos nós com o especial Copa do Mundo 2018. Fez uma partida aqui do PES, Flamengo contra Equador. E vamos soltar os melhores momentos enquanto eu faço comentários das partidas das quartas de final. E deixo meus palpites aí para as partidas da semifinal. Vamos lá. Dessa vez eu não tive muita sorte nas partidas de quartas de final. Das 4 partidas, acertei uma partida, acertei o vencedor de uma partida e errei o vencedor das outras 3. Acertei que a França venceria o Uruguai, mas por outro lado errei, apostando que o Brasil venceria a Bélgica, Rússia venceria a Croácia e a Suécia venceria a Inglaterra. Apostei em zebras, né? Rússia e Suécia, e quebrei a cara, porque as zebras foram barradas do baile. Então vamos lá aos comentários dos jogos das quartas de final. França e Uruguai fizeram um jogo muito bom. A França cada vez mais favorita nessa Copa. Despachou mais um sul-americano nessa segunda fase, né? O segundo, contando aqui das oitavas para cá, né? Despachou a Argentina nas oitavas e o Uruguai nas quartas. Fez aquele jogo bem tranquilo. O Uruguai com uma retranca chata, né? Que era de se esperar, ainda mais sem Cavani. E a França fez um gol com o Varane, né? E depois achou um gol num frangaço lá do Muslera, que eu não gosto, acho um goleiro fraco, mas enfim, é o titular ali do Uruguai. A galera aí do Vasco tem o meu apoio, eu prefiro 1000 vezes o Martin Silva, goleiro uruguaio lá que joga no Vasco, ao Muslera. Mas enfim, sei lá, quem escala é o técnico, né? O Oscar Tabares. E ele prefere o Muslera, né? Fazer o quê? Mas eu acho o Martin Silva muito mais goleiro que o Muslera. Não sei se porque joga aqui no Brasil, o cara não acha, não dá tanto valor a ele, mas ele é um baita goleiro. Eu acho melhor até que o Muslera. Pelo menos me dá a impressão de frangar menos e trazer mais segurança no gol. Mas se ele não escolheu bem o goleiro, pagou com isso, com um frangaço que decretou a derrota do Uruguai e sua consequente eliminação e o avanço da França às semifinais. A França que tinha tudo para pegar mais um sul-americano e de repente até despachar, né? E pedir música no Fantástico. Mas esse sul-americano tratou de cair para a Bélgica, né? Então vamos lá para o Brasil e Bélgica. O Brasil fez uma partida horrorosa, na minha opinião, uma partida horrorosa. Se a Bélgica jogou mal, o Brasil jogou péssimo. Foi isso. Se a Bélgica tivesse jogado bem, ela tinha feito 4, 5 gols na partida. O Brasil, o esquema tático virou água muito cedo. Muito cedo, muito cedo, muito cedo. A partida nem estava, nem estava 30 minutos de jogo e o esquema tático do Brasil já tinha virado água. Por sinal, o Brasil já tinha tomado até os 2 gols, tá? Que a Bélgica fez, né? O gol contra do Fernandinho e o gol no contra-ataque ali com o De Bruyne mandando para as redes. O esquema tático do Brasil virou água muito cedo. E, na minha opinião, o grande culpado do Brasil não ter conseguido fazer um jogo inteligente, taticamente falando, é o Marcelo. Perdido em campo, fez o que um lateral de pelada costuma fazer. Só apoiou, só ficou no ataque e esqueceu de voltar para defender. Consequentemente, o Fagner, lateral direito, não avançava, porque o lateral esquerdo não voltava para compor a marcação, então ele não podia avançar e deixar os 2 zagueiros sozinhos, as 2 avenidas pelos 2 lados da defesa, né? Então ele tinha que ficar como uma espécie de terceiro zagueiro. E coitado, ele sofreu, porque os jogadores belgas ali da frente, exceto o Hazard, todos eram altos. Lukaku, alto e forte. De Bruyne também tem uma altura. Então, coitado, o Fagner pagou o pato. Muita gente criticou, o Fagner não apoiou, não sei o que, mas é aquilo, né? O Marcelo não voltava para marcar, então não tinha como o Fagner avançar. O Marcelo foi bem aquele jogador de pelada, né? Não tem posição. Vai pra frente, seja o que Deus quiser. E era uma coisa de louco. Não sei por que ele jogou essa partida. Eu preferia 1000 vezes que o Felipe Luiz tivesse jogado. Jogou bem contra a Sérvia, jogou bem contra o México, mas não sei se certos jogadores
tem que jogar sempre, né? Não podem ficar no banco. Aquela coisa de jogador com grife, né? É só ver que o Marcelo joga no Real Madrid, né? Time multicampeão. O Davi Luiz não. Felipe Luiz, se eu não me engano, joga acho que no Atlético de Madrid, né? Não sei se isso pesa na hora de quem é o titular e quem é o reserva, enfim. Mas se o Tite se pautou nisso, pagou com a eliminação. Mas não foi só o Marcelo culpado também, né? O Neymar não jogou nada, muito pouco, né? Podemos dizer até nada. Gabriel Jesus, aquela coisa de sempre, né? Fechando a Copa sem fazer nenhum gol. Para um camisa 9, seu, é um absurdo. Né? Ele teve 5 jogos e não fez nenhum gol. Nenhum mísero gol. Mas é aquilo. Certamente vai continuar na seleção. Importante ele aprender, né? E o Tite também aprender. Se o cara não engrena e o reserva tá fazendo alguma coisa, até fez gol Firmino na partida contra o México, tem que efetivar o cara como titular. Mas, enfim, cabeça dura do Tite, né? Não enxergava isso e insistia no Gabriel Jesus. Não sei se porque ele é garoto propaganda da Vivo, né? Que é uma das patrocinadoras da seleção, se eu não me engano. Não sei se isso fez o Gabriel Jesus ter uma espécie de vaga cativa. Mas, enfim, se foi isso, se não foi isso, o Tite também pagou por esse erro. Felipe Coutinho manteve um futebol abaixo da primeira fase, né? Assim como no jogo contra o México ele não jogou bem, também contra a Bélgica. E olha que ele tinha jogado bem contra a Suíça, Costa Rica e Sérvia, mas contra o México ele não jogou bem, contra a Bélgica ele seguiu mal. O William caiu em relação ao que ele jogou contra o México. Casemiro fez falta, o Fernandinho não foi muito bem. Fez até gol contra, sendo atrapalhado, na minha opinião, pelo Gabriel Jesus ali no escanteio, né? Mas deu mole. Enfim, de bom ali talvez só o sistema defensivo do Brasil, ali o miolo de zaga. O Alisson fechou a Copa sem fazer nenhum frango, talvez. Talvez o gol contra a Suíça tenha sido um frango, né? Quer dizer, um frango, um vacilo, né? Dele, mas no mais ele não foi muito exigido, né? Não teve culpa nos gols da Bélgica. Então não é um goleiro que eu gosto, mas não tem muito o que criticar, né? Exceto o gol contra o Suíça, que eu acho que ele poderia ter evitado, né, ali na primeira rodada da primeira fase, na estreia do Brasil. Mas no jogo contra a Bélgica, né, realmente acho que só talvez o Miranda e o Thiago Silva se salvariam ali, né? Porque o resto jogou mal, né? Já tinha tido dias melhores, né? Alguns foram bem decepcionantes. O Neymar é um deles, né? Se espera muito do Neymar e até agora ele não fez uma Copa digna da expectativa que se gira em torno dele, né? Tanto se fala, ele vai calar a boca de todo mundo, ele vai calar a boca de todo mundo, ele vai calar a boca de todo mundo. Eu até espero que ele cale minha boca, mas até agora ele não calou. Vamos esperar para a Copa de 2022 se ele vai calar aos 30 anos de idade, né? Acho difícil, mas quem sabe, né? Ele resolve botar a cabeça no lugar, criar juízo, né? Maturidade e calar a boca de todos os críticos, né? A gente está esperando isso, né? Talvez seja a última Copa dele, né? 2026 ele já vai ter 34 anos. Talvez 2022 ele não chegue, né? Não sei, o Neymar... Não sei se ele vai para o Real Madrid, não sei se ele vai continuar no Paris Saint-Germain, não sei para onde ele vai, mas eu acho que com essa Copa o mercado se fecha um pouco para ele, né? Ele não criou uma boa imagem nessa Copa. Se ele já não vinha tão bem assim, né? A Copa tratou de criar uma fama de caicai, ou reforçar mais ainda essa fama de caicai, né? Ele virou piada nacional, fora os cabelos, aquele cabelo do jogo contra a Suíça que foi um horror, né? Então, é triste ver um jogador com potencial se perder assim e correr o risco até de não ir tão longe como ele poderia ir. Nossa, falei bastante do Brasil, né? Mas foi eliminação
tinha que falar, né? E vamos torcer aí pro Tite continuar, porque não tem outro nome para colocar. O pessoal fala em Renato Gaúcho, a gente pode pensar em Cuca, mas nossa senhora, tudo ruim. É Tite ou, de repente, um técnico estrangeiro, né? Aí tentar arriscar com um técnico europeu, claro, né? De repente, sei lá, Mourinho, Guardiola, não sei, alguma coisa assim do tipo. Mas como isso é pedir demais, assim, é uma jogada muito arriscada, né? Radical. Acho melhor manter o Tite, torcer para ele aprender com esses erros que ele teve na Copa, que não foram poucos, foram vários. Torcer para ele aprender com esses erros e vir melhor para a Copa de 2026 e trazer o nosso tão sonhado Hexa, que mais uma vez morreu na praia, nas quartas de final, como foi em 2006 e 2010. 2006 que o Brasil perdeu para a França, 2010 que o Brasil perdeu para a Holanda. Dessa vez não tivemos um vexame, então pareceu um pouco com 2010 nesse ponto, né? 2010 o Brasil também foi eliminado sem vexame, apesar de erros, né? Sempre que alguém é eliminado você comete erros, né? Tem como você ser eliminado sem cometer erros, então você cometeu. Apesar dos erros, foi só uma decepção, né? Não chegou a ser um vexame, né? Foi uma decepção porque o Brasil jogou péssimo, né? E fomos eliminados por uma seleção que jogou mal, né? Como no caso da Bélgica. Dessas últimas eliminações do Brasil, foi de 2006 para cá, né? Essa eliminação contra a Bélgica foi uma eliminação contra uma seleção que jogou mal, né? Das outras vezes, a França eliminou o Brasil jogando bem em 2006. A Holanda jogou bem contra o Brasil em 2010, eliminou o Brasil. E a Alemanha, pô, jogou excelente naquele dia e meteu 7-1 no Brasil, né? Podendo até fazer mais, hein? Caraca, de repente ela podia ter quebrado o recorde de maior goleada da Copa, que é da Hungria, em 82, se eu não me engano, que meteu 10-1 no El Salvador. Faltou pouco, hein? De repente, se ela fizesse mais 3 gols, ela igualava. Mais 4, ela passava, né? E se não tomasse o gol do Oscar, né, em 2014, né, naquele jogo, o gol de honra do 7-1, de repente era só fazer mais 3 gols e 10-0, maior goleada da história das Copas. Faltou pouco, hein? Porque naquele dia tava fácil fazer gol. Até eu botava a camisa da Alemanha e fazia gol naquela seleção brasileira. Acho que qualquer um aí, até você que tá vendo o vídeo aí, você que tá vendo o vídeo, botasse aquela camisa rubro-negra da Alemanha em 2014, fazia um gol naquela seleção brasileira. Mas dessa vez a gente foi eliminado por uma seleção que não jogou bem, né? Que deixa mais decepcionante a eliminação. Vamos torcer para a gente aprender com os erros, né? A seleção aprender com os erros e vir para a Copa de 2022, que vai ser lá no Catar, né? Copa bem esquisita, né? Acredito eu. Vamos torcer para o Brasil aprender e trazer o tão sonhado Hexa, né? Corrigindo todos os erros que cometeu em 2006, em 2010, 2014, em 2018, né? Todos aqueles erros que se repetem, né? Que é típico de técnico de seleção brasileira não saber mexer direito no time, aquela bagunça, às vezes um pouco de fora de foco, alguns jogadores desfocados, isso é muito comum em seleção brasileira. Enfim, vamos torcer para todos esses erros, né, que se repetem, alguns deles, serem corrigidos. Vamos lá para as outras partidas, né? Comentei bastante nessa, muito comentário longo, vamos lá. Rússia e Croácia foi um baita jogo, né? Antes, né? Inglaterra e Suécia foi um jogo legal, a Inglaterra venceu com muita segurança. Parece que a Inglaterra finalmente está se desgarrando daquela maré de azar de sempre morrer na praia nas Copas e decepcionar. Venceu por 2-0 a Suécia, né? Com tranquilidade. A Suécia até teve algumas chances, mas a Inglaterra venceu e até diria convenceu. E vai pegar a Croácia, né, que venceu nos pênaltis de novo. A Croácia levou para os pênaltis a partida. Venceu a Rússia em um jogaço. Assim, foi bem emocionante. Não um jogaço de qualidade, não. Foi um jogaço no sentido de que foi bem emocionante, né? A Rússia começou fazendo gol, né? A Croácia empatou. Levou para a prorrogação. Na prorrogação virou com o gol do zagueiro Vida. Vida, devolva minhas fantasias, como diria aquele trio KLB, né? Vida, devolva minhas fantasias. Gol do zagueiro Vida, né?
E a Rússia empatou, né, a partida com um gol do Mário Fernandes, né, o lateral direito dele lá, brasileiro naturalizado russo, né? A Rússia tem brasileiro no time. A Rússia empatou o jogo e levou para os pênaltis, né? E nos pênaltis, infelizmente, não deu para a Rússia. A Croácia mandou ver, perdeu um pênalti, só a Rússia perdeu dois. E quase que o Modric perde o pênalti dele, mas aquele goleiro espalmou, bateu na trave, bateu no travessão e entrou. Nossa, foi suada aquela bola para entrar, mas acabou entrando. A Croácia se classificou e vai fazer semifinal com a Inglaterra. Vamos lá para os palpites, né? Eu acho que França e Bélgica vai dar França. A França tem jogando muito bem nessa segunda fase, cresceu na segunda fase. Se na primeira fase ela não convenceu, na segunda fase ela está convencendo e larga na frente nessa briga pelo título e vai vencer a Bélgica. Eu acho que ganha e sem muita dificuldade. Eu acho que a Bélgica não vai jogar aquele bolão, até agora não jogou bem contra o Japão e contra o Brasil também não jogou bem. Vem passando, tá de hora extra, né? O Brasil devia ter eliminado, mas não foi competente. Agora a França vai eliminar a Bélgica. O meu palpite é que a França vai para a final. E do outro lado, né, Inglaterra e Croácia, né? Inglaterra e Croácia. Meu palpite é que a Inglaterra vai vencer a Croácia também, vive levando para os pênaltis. Eu acho que a Inglaterra tá ficando mais equilibrada, tá tendo menos azar e dessa vez eu acho que ela vai para a final, né? Segunda final da Inglaterra nas Copas. A primeira foi em 66, ano em que a Inglaterra ganhou seu único título de Copa do Mundo numa final contra a Alemanha. Finalzinha meio esquisita, com umas ajudas lá de arbitragem pró-Inglaterra, mas o único título inglês, né, em 66. Vamos ver se a Inglaterra vai para a sua segunda final de Copa do Mundo. E segundo o meu palpite, se enfrentaria a França, né? França e Inglaterra na final e Croácia e Bélgica na disputa de terceiro lugar. Vamos ver se eu acerto esses palpites, né? São só 2 jogos, né? Vamos ver se eu acerto os 2, né? Dessa vez. Então vou apostar numa final com 2 seleções que já foram campeãs de Copa do Mundo, né? Lembrando que, a título de curiosidade, podemos ter uma final com 2 seleções campeãs de Copa do Mundo, com uma seleção que já foi campeã, quer dizer, com 2 seleções ex-campeãs de Copa do Mundo. Podemos ter uma final com uma seleção ex-campeã e outra que nunca foi campeã e nunca foi para a final também, né? Até agora. E podemos ter uma final com 2 seleções que nunca foram à final de Copa do Mundo, né? Independentemente, seja qual for a final dessa Copa do Mundo, vai ser uma final inédita, né? Pode ser França ou Inglaterra, França ou Croácia, Bélgica e Inglaterra, Bélgica ou Croácia, o que for aí vai ser uma final inédita. Tivemos uma semifinal só com 4 europeias, o que eu apostava desde o início dessa Copa. Eu acreditava que a gente teria uma semifinal inteiramente europeia, era o meu palpite. Só errei feio as seleções. Eu apostava em Alemanha, Espanha e nada disso chegou, né? Tudo morreu na praia. De certo, eu acho que só a Bélgica e a França que eu esperava ver nas semifinais de repente, realmente elas chegaram, né? Mas Inglaterra e Croácia eu não esperava. Mas eu esperava ter uma semifinal 100% europeia, né? Uma mini Eurocopa em plena Copa do Mundo. E acabou acontecendo isso, só não esperava algumas seleções, né? Como Inglaterra e Croácia, como eu falei. Vamos ver como vai ser, né? Vão ser essas partidas. Espero que sejam 2 jogaços nessa Copa. Tá muito pobrezinha de jogaço, né? Jogo, assim, bom de qualidade mesmo, né? Tá muito fraco nesse ponto. Apesar de só ter tido um 0-0, né? Ter vários gols, a Copa não tá tendo aqueles jogaços, né? Vamos torcer para as semifinais serem jogaços e para a final também ser um baita jogaço. Se possível também, a disputa de terceiro lugar também ser um baita jogaço. Então, vamos lá. Palpite, né? Como eu falei aí, França vencendo a Bélgica e Inglaterra vencendo a Croácia. Vamos ver o que vai acontecer. Espero acertar. Valeu, partiu!